Olá, gente. Nossa matéria anterior foi a República do Café com Leite, que eu imagino que vocês não possam mais nem ouvir falar de café com leite, de tanto que a gente trabalhou esse assunto, né? Café com leite, café com leite, café com leite. Bom, o vídeo anterior que eu deixei aqui no canal, um vídeo de 14 minutos, eu gostaria que vocês assistissem antes de ver esse, ok? O que tá falando naquele vídeo de 14 minutos? Como acabou o café com leite e como o nosso Getúlio Vargas vai virar o presidente do Brasil, tá? Bom, período Vargas, ele vai durar 15 anos, 1930 a 1945. Em nenhum momento teve eleição e por 15 anos ele governou o Brasil. Pessoal, eu fiz aqui uma divisão que eu queria muito que vocês fixassem na mente ela, tá? O Vargas teve 3 períodos de governo: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. O que significa isso? Primeiro, Vargas governou provisoriamente. Pessoal, eu vou ficar por aqui organizando um pouco, tá? E depois ele vai ser eleito pelos deputados como o presidente do Brasil, aí vira um governo constitucional, tá na lei. Na condição que em 38 ele chamasse uma eleição para presidente. O que aconteceu antes de 38? Ele deu um golpe e criou o Estado Novo. Então essa sequência aqui ela é super importante. Primeiro ele governa provisório, depois constitucionalmente e por último num golpe. Aqui tem uma fotografia dele tomando posse, né? Aqui nosso amiguinho Getúlio Vargas. Pessoal, então aqui, né, o governo do Vargas, os 15 anos, dividido em provisório, constitucional e Estado Novo. Primeira coisa, governo provisório. Primeira atitude dele, centralização do poder. O Vargas concentra todos os poderes. Ele vai eliminar o poder legislativo. Lembra que nós já estudamos que o poder legislativo é aquele que legisla, que cria as leis. No caso, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ele elimina todos esses poderes e fica com ele todo o poder, tá? Segunda atitude dele, que ele vai colocar os tenentes que tinham ajudado ele na Revolução de 30, né? Nos principais cargos de governo, tá? E também nos estados brasileiros para comandar a situação. Pensando que naquela época o café com leite estava saindo e estava chegando Vargas, houve diversos conflitos entre aquelas oligarquias do café com leite e o Vargas, tá? A principal delas, essa primeira que eu tô falando aqui, que vai ser a Revolução Constitucionalista de 32. Essa revolução até hoje em São Paulo se comemora, tá? Que foi uma luta deles em 1932 contra o Vargas, tá? Contra o autoritarismo da época, querendo eleições. Vargas derrotou essa revolta, ao mesmo tempo chamou uma eleição. Relembrando com vocês, o Brasil já tinha tido a Constituição de 1824, que é quando o Brasil vira império. Depois teve a Constituição, a primeira da República, né, que vai ser a de 1889. E aqui em 1934 ele vai fazer uma nova Constituição. Nessa nova Constituição do Vargas vai ter algumas coisas bem interessantes, como o direito de voto para as mulheres, tá? E algumas leis trabalhistas também. E nessa mesma Constituição ele é eleito presidente do Brasil oficialmente. Pessoal, eu coloquei essa imagem aqui, ó, que é uma imagem do início da industrialização em São Paulo. Então vocês têm que sempre pensar, quando você pensa em Vargas, você pensa no fim do Brasil agrícola e o início das indústrias. Ó, ele aqui bem bonitinho, conversando com a molecadinha, brincando, né? Bom, nessa mesma Constituição de 34, ele vai sancionar o voto secreto e o voto feminino, tá? E consegue garantir para ele um mandato que vai iniciar o governo constitucional. Começou em 1934, em 38 iria ter eleições. Bom, nesse governo constitucional, as coisas começaram a se definir mais politicamente, tá? Vão surgir 2 grandes partidos na época. Um é A e B, Ação Integralista Brasileira, e outro é a ANL, Ação Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira, os caras eram fascistas, super a favor das ideias do
nosso amigo Hitler. E ao mesmo tempo, a Aliança Nacional Libertadora, eles estavam sendo apoiados pela União Soviética, né? Eles eram os comunistas, né? Eles eram que eram contra o Vargas mesmo. Bom, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, junto com o apoio da União Soviética, eles tentam organizar um golpe para tirar o Vargas do poder, tá? Esse golpe teve como grandes líderes o Luiz Carlos Prestes e a Olga Prestes, tá? Como Vargas acreditava que ele estava sofrendo uma ameaça comunista, após ele derrotar essa tentativa de Revolução de 35, ele ao mesmo tempo disse: pessoal, não vou poder chamar a eleição para presidente, não vai ter como. Os comunistas estão tentando me tirar do poder, então agora eu vou governar de maneira ditatorial. Vai ser o outro período, tá? Coloquei aqui para vocês esses aqui, muito importantes na história do Brasil. Nosso casal, um dos nossos casais, Romeu e Julieta. Eu considero eles nosso casal Romeu e Julieta, assim como a Anitta e o Giuseppe Garibaldi. Luiz Carlos Prestes, que foi preso, e a Olga, que foi entregue para o Hitler, tá? Ela era alemã, ela era judia, era a esposa do Prestes, e no momento que eles conseguiram derrotar a Revolução de 35, o Vargas entrega ela para o Hitler. Ela sai daqui do Brasil grávida, vários alunos já assistiram o filme, né, que se chama Olga. Ela sai daqui grávida do Luiz Carlos Prestes, ela fica num presídio na Alemanha, enquanto ela não ganha o neném e enquanto ela amamenta. Enquanto ela conseguisse amamentar, ela podia ficar com a criança. E depois disso ela é morta, tá? E essa menina que nasceu, que se chama Anitta, ela tá viva até hoje, né, nessa história. Bom, acabou. Vargas virou ditador, Estado Novo, fechou o Congresso Nacional, fez agora uma nova Constituição, que também ficou conhecida como Constituição Polaca, porque ela era muito baseada na Constituição da Polônia, que também era fascista. Turma, 1937, o Hitler já estava no poder, as coisas já estavam começando a ser determinadas, né? E o Vargas tinha grande inspiração nas ideias do Hitler, ok? Bom, o Vargas deu esse golpe com a ajuda do exército e da classe média, porque ele convenceu a classe média dessa ameaça comunista, tá? Bom, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação. Ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava tudo, nada saía que ele não quisesse, tá? Reprimiu políticos, comunistas, mandou a Olga para a Alemanha. Também adotou medidas nacionalizantes, né? Ele queria tentar criar uma indústria nacional, desenvolver a indústria nacional. E o mais importante de tudo, na época do Estado Novo, ele vai criar a CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Essa CLT vigora até hoje, com algumas alterações. Ele também criou o Código Penal e o Código de Processo Penal, que até hoje também vigoram, tá? Criou a carteira de trabalho, criou a Justiça do Trabalho, o salário mínimo e o descanso semanal remunerado. Tudo vocês têm que entender a ideia do Vargas dentro do contexto, tá? Qual é o contexto? O Brasil está deixando de ser agrário e está se tornando industrializado. Até aquele momento não havia lei no país. Como o Brasil vai começar a se industrializar, precisam leis que regulem essa relação entre patrão e empregado. Isso vai estar onde? Na CLT. Bom, aqui nós vamos ter o período da guerra mesmo, tá? No período quando estoura a guerra mesmo, pelo Vargas, o que ele adorava mesmo seria estar com Hitler, né? Mas devido a várias dívidas que o Brasil já tinha com os Estados Unidos e investimentos que os Estados Unidos estavam fazendo aqui, como o financiamento da usina de Volta Redonda também, e o Brasil passou a fornecer borracha e ferro, né? Então, por causa desse acordo comercial,
o Brasil acaba apoiando os aliados na guerra. Em decorrência disso, nós vamos ter tropas enviadas para a guerra, né, que são os pracinhas, que hoje estão aí. E também nós tivemos 9 navios que foram afundados pelos alemães. Mas o Vargas estava ali do lado dos Estados Unidos. Pessoal, final da Segunda Guerra, 1945. Vargas sentiu, percebeu, era intensa essa certeza de que ele não podia continuar presidente do Brasil. O Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha lutado contra ditaduras. Como que nós íamos continuar tendo um ditador aqui? Antes que o tirassem do poder, ele resolve chamar uma eleição para presidente, tá? Quem que vai ser eleito? O cara que ele indicou, tá? Que vai ser o Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil e vai iniciar o período do Brasil democrático, período do Brasil que nós vamos ter vários presidentes eleitos democraticamente, tá? Turma, tudo que eu falei aqui e muito mais, né? Tem no capítulo 8 do livro, preciso que vocês leiam o capítulo 8 do livro, nós vamos fazer a atividade dele, né? Aqui também deixei alguns links para vocês, que vocês podem entrar em sites para estudar um pouquinho mais. E filmes, né? Esse vídeo no YouTube, deu falando, aquele vídeo anterior de 14 minutos e para quem tem Netflix, o filme Getúlio tá lá. Eu acho que ficaria bem interessante para vocês conhecerem um pouco mais da história do Getúlio Vargas, que vai governar de 30 a 45 e é conhecido até hoje como o pai dos pobres. Fique em casa, beijinhos!